Amados irmãos, baseado no texto que nós acabamos de ler, nós queremos falar nesta noite sobre o tema Clame a Deus. Esse é um tema que está relacionado com a passagem bíblica que nós lemos. Nós estamos diante de um livro profético, e esse profeta aqui ele é considerado canônico, porque ele é também o autor desse livro, e o seu livro está classificado dentro dos livros proféticos. Nós temos, na verdade, são 12 livros dos profetas menores, 5 livros relacionados como profeta maiores, e nós já vimos que o profeta menor não tem menos poder do que o profeta maior. A única coisa que difere é que o profeta maior, o seu livro, é mais volumoso, tem mais conteúdo escrito, revelado, para que nós assim pudéssemos tomar conhecimento daquilo que Deus foi, de forma progressiva, revelando, até chegar na revelação máxima que se dá em Cristo Jesus. O ápice da revelação de Deus é quando o Filho de Deus está entre nós, sendo identificado como ungido, como unigênito, como o primogênito de Deus que veio para morrer em nosso lugar. A Bíblia vai colocar, irmãos, que nessas duas classes de profeta, os maiores e os menores, na maioria das vezes, eles estão profetizando alguma coisa para o tempo presente, ou se não, algo para o futuro. Isaías, que é um profeta maior, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele está falando sobre algo que ele não viu. A profecia não é dele, assim diz o Senhor é que fala, que vela pela sua palavra para que ela pudesse, no seu tempo, se cumprir. Então esse profeta é profeta canônico, é profeta de Deus, citado também pelo Senhor Jesus Cristo no Evangelho, fazendo até um paralelo nos 3 dias que Jonas ficou no ventre de um grande peixe, com os 3 dias que o Senhor ficou no sepulcro para o 3º dia ressuscitar, assim como Jonas foi expelido no mar depois desses 3 dias. Nós vamos entender, irmãos, que o profeta ele trazia uma mensagem de Deus para a nação de Israel, e essa nação ela visava, irmãos, levar o povo ao arrependimento, porque a sua rebeldia e pecado suscitava a ira de Deus. E a ira de Deus vai levar ao juízo, mas todas as vezes que Deus manifesta o juízo, antes ele apresenta a misericórdia. A misericórdia de Deus vai nos alcançar, vai nos acompanhar, vai estar diante de nós. Nós temos aqui, irmãos, todo esse momento, e agora nós temos um profeta que é considerado profeta fujão, porque ele não quer fazer a vontade de Deus, ele não quer andar no centro do querer de Deus, ele está fazendo a sua própria escolha, mas haverá um momento que ele estará passando por uma situação caótica que vai levá-lo a clamar também pelo Senhor, não só ele, mas também os marinheiros no navio em que ele estava embarcado. Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, esse é um dos profetas maiores, ele diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o Deus que tem poder para revelar aquilo que nós julgávamos ser impossível, porque para ele, Deus, segundo Lucas, capítulo 1, no verso 37, diz que para Deus não há impossível. Então nós estamos diante de um Deus que está usando os profetas para dizer que a adoração deles ou inclinação a outros deuses, ou seja, deuses estranhos, como é relatado no livro do profeta Jeremias, vai gerar essa indignação e ira da parte do nosso Deus. Primeiro, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Isaías, no capítulo 42, verso 8, diz que o Senhor não divide
a sua glória com outrem, ou seja, a glória de Deus, ela é única e exclusiva e nos vai levar à compreensão de que somente a Ele nós podemos clamar, a Ele glória para todos sempre. Amém. O verso de número 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um vento e fez-se uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Irmãos, Deus é o Senhor de todas as coisas e o controle está em suas mãos. Os fenômenos da natureza obedecem à voz de Deus. Este é o livro que todos estavam obedecendo à voz de Deus. Fenômenos da natureza, o rei ninivita, a sua população. O único que estava desobedecendo a Deus aqui era o profeta. E o profeta, ele se rebela, não obedece a Deus e vai trazer consequências não só para ele, mas também para aqueles que estavam embarcados com ele naquele navio, ou seja, toda a tripulação vai pegar o mar revolto, porque ali dentro tem um homem desobediente a Deus, que deveria ir para Nínive e foi para Tarsis. E aqui, naquele momento, irmãos, não só ele está sofrendo, mas também toda aquela população. Irmãos, nós vamos entender, e há um relato, que uma tempestade daquela magnitude não tinha acontecido antes daquele período, antes daquele momento, ou seja, nunca antes na história tinha acontecido uma situação como esta. Eles estavam acostumados com a embarcação. Se talvez eles tivessem conhecimento que o tempo estava adverso, eles não suspenderiam o navio, eles aguardariam, ou talvez estariam até mesmo traçando uma outra rota. Mas aqui vai trazer, irmãos, algo muito interessante que demonstra que Deus está mudando os fenômenos da natureza, não só pela desobediência de um homem, mas para dizer para esse homem rebelde que o controle jamais saiu da sua mão. Às vezes nós temos uma figura, não é, de alguém simbolizando talvez alguém, uma deidade, conduzindo o timão, ou seja, sendo timoneiro do navio, mas Deus é aquele que comanda, que controla, que guia, que vai nos levar ao porto seguro, e nós precisamos acreditar nisso, que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando nós insistimos em fazer a coisa errada. Esse Deus vai nos conduzir, vai falar conosco antes que algo ocorra, para que nós possamos compreender que a vontade dEle é o melhor para nossas vidas. Irmãos, esse navio tinha como propósito levar essa tripulação até um porto seguro, porém houve uma tempestade que provocou uma mudança em todo o planejamento. Irmãos, não há algo mais desconfortável para qualquer uma pessoa que, estando embarcada, o navio fica à deriva. No ano de 1992, fazendo uma comissão, nós paramos no Estreito de Drake com um navio chamado Barão de Tefé, monomotor. O motor, irmãos, ele deu problema, tivemos que parar em alto mar, no local que tem um histórico de vários navios que ali naufragaram por conta do mar ser extremamente revolto, violento. Aquele foi um momento que nós, como cristãos, não trabalhávamos direto na praça de máquina. A praça de máquina parou tudo, todo mundo trabalhando para solucionar o problema, e nós estávamos orando, intercedendo a Deus. Se porventura o mar estivesse revolto, provavelmente o navio estaria indo a pique, com a probabilidade de grande parte, ou se não, toda a tripulação vir a óbito. Isso não aconteceu. Nós temos até mesmo testemunho dos não crentes, que certamente foi Deus que estava conosco, nos livrando. Eu me lembro que eu tinha 4 meses casado, saí para uma viagem de 5 meses, mulher ficar viúva,
com menos de um ano, não é? Mas graças a Deus, porque aquilo não aconteceu, irmãos, mas foi um momento muito impactante. As nossas reuniões dentro daquele local para culto, tivemos a participação do número grande de pessoas que entenderam que Deus estava no controle, mesmo com toda a probabilidade de dar errado. Deus é o Deus do improvável, do impossível. Quando parece que não tem mais jeito, Jesus é a solução. Aquele dia nós nos alegramos muito, irmãos, quando o motor volta a funcionar, o navio volta a navegar e nós entendemos que Deus havia agido em nosso favor. Aqui nós estamos diante de uma outra situação em que o planejamento do capitão daquele navio teve que ser alterado para agora se preocupar tão somente com aquela tempestade para que pudesse voltar à calmaria. No verso 5 diz: temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas do navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Que letargia! Irmãos, esse é um momento extremamente desconfortável. O navio, às vezes, a onda, ela toma praticamente o passadiço, a parte superior do navio. O navio, na verdade, nas ondas e naquelas vagas, ele quase se perde. A sensação horrível que daqui a pouco você não vai mais sobreviver. Alguns começam a orar, até o ateu fala: meu Deus, me livra dessa hora. Começaram a lembrar de neto, da família, como se fosse a nossa despedida. Mas aqui eu entendo que a Bíblia diz que os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. Aqui, irmãos, a probabilidade é que esses marinheiros são politeístas, ou seja, eles adoram vários deuses, estão clamando aos seus deuses, porque o momento da angústia, do sofrimento, da aflição, nós lembramos de Deus. O ideal seria, irmãos, e é para nós, que lembrássemos dele diuturnamente, orando, lendo, agradecendo, adorando a Deus, na beleza da sua santidade, entendendo que ele é merecedor de todo o nosso louvor. Eles começam a entender, irmãos, que aquela carga precisava ser aliviada para que o navio, que estava quase despedaçando, não viesse a pique. E eles começam a fazer tudo isso, porém Jonas desce ao porão do navio, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Ou seja, esses marinheiros que estavam adorando a outros deuses, e quando o povo de Deus se inclinava diante dele, provocava a ira de Deus e, consequentemente, o juízo de Deus, mas eles acreditavam nos deuses que serviam a ponto de clamarem por ele, buscarem a eles, mas as características dos deuses que ele clamava não iria respondê-lo. Põe aí, por favor, Guilherme, Salmo 115, do verso 4 até o verso 8. Salmo 115, do verso 4 até o 8. Vamos ler juntos, irmãos? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem e quanto neles confiam. Ou seja, um Deus inerte, que é feito por mão de homens, carregada por homens, que não ouve, que não vê, que não fala, que não apalpa, que não pode trazer livramento. As imagens de escultura não ouvem, não vê, não fala, não interagem. Quando nós estamos nos relacionando com o nosso Deus, em que você lê a sua palavra de forma audível, ele está falando conosco. Um Deus que falou antigamente pelos profetas, que hoje nos fala através do Filho e das Escrituras Sagradas.
Esse é o mesmo Deus que quando nós clamamos, Ele nos ouve. Clama a mim, Ele está pedindo, você precisa clamar. Onde que está Jonas? Está lá no porão, irmãos. Porão do navio, irmãos, geralmente é um local extremamente desconfortável. Nessas travessias, quem geralmente fica no porão, acaba mareando, cheiro de óleo constante, o seu estômago vai embrulhando e daqui a pouco você chama um elemento cujo nome dele é fácil de gravar, Raul, não é? Você vai chamar o Raul, quando chama o Raul, o ideal é que você tenha um saco plástico na mão, né? Que quando você chama o Raul provoca ânsia de vômito, né? E você vai estar numa situação muito desgastante, e esse homem está lá de boa, dormindo lá no porão, sem cantar, né? Entrei de gaiato no navio, está lá no final, tranquilo, entendendo que ali é o melhor lugar para ele estar. Quando os outros estão clamando a Deus estranho, quando tem uma tempestade acontecendo, o navio quase despedaçando, e Jonas está lá no porão, a Bíblia diz, no profundo sono. Irmãos, aqueles homens, eles estavam clamando aos falsos deuses, porque era o que eles criam. Deus não lança no nosso rosto o chamado tempo da ignorância, onde nós estávamos presos, arraigados a deuses que não falam, que não vê, que não ouve, que guardamos no bolso, que fica na nossa carteira, na nossa mão. E naquele momento, irmãos, eu creio que eram pessoas que tinham uma fé sincera, posta no Deus errado. Mas houve um momento que eles foram impactados, falou, Jonas, tu não tem Deus não, cara? Não é possível, clama o teu Deus. Ou seja, eles como politeístas adoravam a vários deuses, estavam clamando por todos eles e não tinha solução. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, não pelo o que estava acontecendo com eles, mas é porque só há um Deus que pode agir em favor do ser por ele criado. Põe aí, por favor, Isaías 43, versos 11 e verso depois 13. Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Vamos ler só a última parte junto? Agindo eu, quem pedirá? Quando esse Deus está agindo, irmãos, nenhuma pessoa ou outro Deus, ou nenhuma autoridade pode impedir o agir de Deus em favor do seu povo, mas também trazendo livramento àqueles que ali estavam em desespero. Irmão, Jonas dormia um profundo sono no porão do navio, enquanto os marinheiros, em total desespero, clamavam aos seus deuses. E não só clamavam, mas eles também trabalhavam para que houvesse mudança daquele quadro caótico que eles estavam vivenciando. Irmãos, a oração, ela incita a cada um de nós a dobrarmos o nosso joelho e quando nos colocarmos de pé, irmos fazer a nossa parte. Quando nós temos essa compreensão, esse entendimento, nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus pode interceder por nós com gemidos inexprimíveis, mas ele não é amuleto de nenhum preguiçoso que não quer orar, que não quer trabalhar, e para que possa estar aguardando o agir de Deus. Irmãos, Deus sempre vai contar com a cooperação nossa, o Espírito age, mas eu coopero com ele, eu faço a parte que me compete, eu vou buscar os recursos dentro da esfera que eu tenho. Ou seja, trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Marinheiros estão fazendo isso, jogando carga fora, talvez alguma coisa que eles julgavam que não seria necessário ou que poderiam, pelo menos naquele translado, estar sem aqueles equipamentos ou até mesmo parte dessa carga que eles lançaram fora. Mas nós devemos também orar, irmãos, como se tudo dependesse de Deus. O Salmo 37, no verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais ele fará. Eu só vou entregar nas mãos de Deus depois que eu fizer a minha parte. Eu faço a minha parte orando e agindo, ou seja, ora e ação. Oração é justamente isso, buscar a vontade de Deus e trabalhar com afinco para que a mesma possa estar sendo concretizada em nossas vidas. 1 de João, no capítulo 5, no verso 14, diz: esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Parece que eles tinham conhecimento, dizendo: Jonas, clama ao seu Deus, busca ao seu Deus. Você está aí deitado, dormindo, né? Enquanto a tempestade estava acontecendo. E eu entendo, irmãos, que como aqueles homens estavam trabalhando, e isso também era exigido de Jonas, nós vamos sempre entender que nós vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Há coisas que fogem do nosso controle, que não está na nossa competência. Hoje eu tenho orado pedindo a Deus, nos dê saúde física, emocional e espiritual. Há muitas pessoas cujo emocional está tão abalado que afeta o seu corpo físico, doenças, necessidades que podem ser supridas, lançando nas mãos do Senhor para que Ele possa trazer a resposta, a solução, sobretudo naquilo que não temos mais o que fazer. E quando isso acontece, irmãos, o emocional ele está sofrendo, espiritualmente nós também somos afetados. Pessoas que não têm mais alegria de adorar ao Senhor, não têm mais ânimo para ler a sua palavra, não há mais uma vida a sós de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de ouvir a sua voz, de adorar o seu nome, de proclamar as boas novas, de viver de maneira que possa agradar o Senhor. E nós entendemos, irmãos, que Deus está movendo, como fez também na vida desse profeta rebelde, fujão, Jonas, tirando ele daquela letargia que é um sono profundo. No verso 6, o último verso diz: o mestre do navio disse. Irmãos, o mestre do navio, ele tem uma consideração tão grande que, além do comandante do navio, ele também é chamado de senhor mestre. A função dele, numa condição de mau tempo, é cuidar de todo o peamento, ou seja, não deixar nada de agarra solto, porque quando há previsão de mau tempo, ele é o responsável em perceber se está tudo no seu lugar, se está solto, ele vai amarrar, peiar, vai fazer com que todas as coisas estejam prontas, e ele vai chegar: comandante, está tudo pronto, podemos suspender. Naquela hora, o mestre do navio está olhando tudo. Quando chega no porão, tem alguém lá dormindo, um sono profundo, vai ser por ele repreendido. Olha só, o mestre chega, certamente que não chegou diante de uma tempestade. E aí, Jonas, está de boa? E aí, está com sono? O que tu fez aí, cara? Passou a noite, foi para a night, o que tu fez? Está dormindo? Aí ele pergunta: que tens, dorminhoco? Não é possível, o navio está indo a pique, nós vamos morrer, eles estão clamando e você está aqui dormindo, o que tem contigo, ô dorminhoco? Efésios 5,14, Deus também faz isso conosco, quando diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Deus e Cristo te iluminará. Irmãos, nós somos igual tapete. De vez em quando nós precisamos ser sacudidos. E é isso que Deus está dizendo aqui para esse dorminhoco, que é um profeta de Deus, chamado não para ser profeta na sua própria nação, mas um profeta que iria falar aos ninivitas. Deus tem uma obra grande com ele, ele está dormindo. Acorda, meu irmão. É você que eu quero usar, cara. Sai dessa zona de conforto, ouve a voz de Deus, obedeça o que Deus está te mandando fazer. E aqui vai acontecer o seguinte, irmãos: ele é despertado pelo ímpio. Já viu esse negócio? Quando você está num lugar que você murmura e Deus pega o ímpio, te dá uma cajadada. Pô, tu não é crente?
É esse Deus aí que tu falou comigo, pô? Agora, no primeiro momento, tá fraquejando, pô. Que negócio é esse? Tu não falou que Deus tem um controle de tudo? Como é que você está desesperado aí? Irmãos, as pessoas não estão olhando para aquilo que nós apenas falamos, mas, sobretudo, para aquilo que nós fazemos nas situações de adversidades. E você temer o que você está passando, não há nenhum pecado nisso. Essa é a hora que nós vamos fazer como o apóstolo Paulo. Quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu estou dependendo de Deus. Tem espinho na carne, mas tem um Deus que não me abandona, que traz refrigério, que está comigo. Aí ele ainda vai dizendo: levanta-te e clama ao teu Deus. Olha só, irmãos, a dúvida que paira, talvez ele se lembre de nós para que nós não pereçamos. Aqui eu concordo, porque a condicional, Deus é soberano, pode permitir ou evitar aquilo que ele deseja realizar e fazer. Mas esse era o momento em que precisava buscar a Deus. Esse era o momento que os outros deuses não responderam. Porque ele tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, e ele não pode enxergar, porque tem olhos também e não vê. Aquele era o momento, irmãos, que nós somos incomodados, que as pessoas nos identificam como crente e o mundo tem uma silhueta do crente pronta. Eu não me curvo a isso porque você é crente, tem que fazer isso. Um dia estava em Cabo Frio, uma senhora me abordou: posso ler sua mão? Eu falei, quase que a senhora vai ter dificuldade pela quantidade de calo que tem aí. Mas eu falei, minha senhora, eu sirvo a Deus, creio que Ele não só lê a mão, conhece meu coração. Você é cristão? Eu falei, sou. Vou inclusive deixar um folheto da palavra de Deus para a senhora. Ela falou, vou testar sua fé agora. Eu falei, vamos lá, né? Vai fazer alguma pergunta difícil, alguma situação, né? Aí daqui a pouco ela falou, você pode pagar para mim um lanche? Eu falei, posso. A senhora vai comer a mesma coisa que eu vou comer. Ela falou, isso não, eu quero aquele lá, o mais caro, o melhor, estou provar a sua fé. Eu falei, minha senhora, a senhora perdeu a bênção, não vai comer nada, né? Que a senhora está sem fome. Deu ruim para ela, não é? Eu não posso me curvar uma silhueta que as pessoas preparam para nós, irmãos. Quem nos guia é a palavra de Deus. Quando eu estava passando necessidade de Nova Iguaçu, o cara falava assim, tem para ir tem um tal de omelete aí, cara. Tem um ovão aí, tá dentro? Eu falei, pô, vamos juntos, não é? Aquele que nós entendíamos que era o melhor para aquele momento, não é, irmãos? Então aqui nós vamos perceber que ele está dizendo, talvez ele se lembre de nós para que nós não perecemos. O mestre do navio, que era o responsável, irmão, por toda essa situação, ele também está entendendo que agora só há uma resposta, só há um caminho, só há uma alternativa. Que bom quando isso acontece. Quando parece que tudo se fecha. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, ela gastou a Unimed, a Mil, gastou tudo que tinha, com o plano de saúde da época. Foi tentar cirurgia no exterior, tentou de tudo. Medicação veio importada, não é? E nada daquilo aconteceu. Quando acabou tudo, ela falou, vou atrás desse Jesus. Tocou na orla do vestido dele, sai virtude, que é poder para que ela pudesse ser completamente sarada. 12 anos hemorrágico. Tocou em Jesus pela fé, foi curado. Porque Jesus é a solução. Aquele mestre do navio, com toda a autoridade que ele tinha, subordinação ao comandante do seu navio. Talvez ele não tinha compreensão, como diz Langston, que Deus é perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Esse é o nosso Deus, que no mar revolto traz calmaria. O Novo Testamento faz relato pelo poder e autoridade que o Senhor deu a ele nos céus e na terra. Ele determina vento e tempestade, acalma-te, cessa, porque eu estou falando com a autoridade que o Pai me deu. A ponto das pessoas testemunharem, nunca vi alguém falar com tanta autoridade.
autoridade do Pai, para sarar, para curar, para restaurar, para mudar a situação adversa das nossas vidas. Talvez, ele diz, esse Deus se lembre de nós. Irmãos, há uma frase muito marcante que eu ouvi de um teólogo, que de uma simplicidade muito grande, mas que é uma verdade: Deus não desiste de te amar. Deus não abandonou aquele profeta rebelde, Deus não lançou no seu rosto a sua rebeldia, Deus não fez menção daquilo, mas Deus estava dando a ele, aquelas outras pessoas, a oportunidade de clamar pelo seu nome. E quando isso acontece, irmãos, Deus faz maravilhas. Resgatou o filho pródigo, curou a mulher de um fluxo de sangue, nos inseriu como gentios na sua igreja, e ele vai nos amar primeiro. Essa é a razão pela qual nós o amamos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E nos amou primeiro dando prova do seu amor, entregando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E também, irmãos, prolonga, o Deus longânimo, a sua segunda vinda, para que possamos ter e ver pessoas ainda se rendendo a Deus. Queremos concluir, irmãos, dizendo que diante de quaisquer adversidades, clame a Deus, que Ele irá te ajudar, para que você não pereça. Salmo 121, verso 1 e 2 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações, um Deus que nesta noite está atento ao nosso clamor, não desiste de nos amar, não abandonou Jonas no porão do navio e muito menos a sua igreja. Salmo 41, Isaías 41, no verso 10, convido aos irmãos para lermos juntos, Isaías 41, no verso 10. Isaías, isso. Leia, por favor. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Esse é o nosso Deus. Irmãos, há um relato no livro de Alcides Conejeiros Pérez, cujo tema é Estou Pronto, encontra-se no livro aí na página 21. É de praxe, irmãos, quando esses navios estão no translado e há uma expectativa muito grande, sobretudo quando o mar está revolto, que o navio possa atracar no porto. E esse porto seguro que nós entendemos é quando o navio ele atracou, ele já está fundeado, aguardando o momento de atracar naquele porto. Aí diz que o capitão atraca no porto, e é o maior desejo de quem está embarcado, quando atraca no porto, ele quer pisar em algo que não balança, não é? Algo que não o leve a chamar aquele amigo chamado Raul. Ele não quer mais chamar o Raul, então ele quer pisar em terra firme, e ele foi para a rua. Chegou lá, ele pegou um garoto sozinho, olhando para a vitrine, olhar perdido, e ele vai, aborda o menino: ô menino, onde estão os teus pais? Ele falou: depois da morte da minha mãe, o meu pai desapareceu e hoje eu vivo sozinho na rua. Aquele capitão ficou tão constrangido com aquela situação que, movido de compaixão, ele perguntou ao menino: está com fome? Estou. Vamos ao restaurante almoçar? Aí o garoto: estou dentro. Era a maior proposta que ele queria receber. Aí sabe o que acontece? Ele vai, almoça com o capitão. Antes do capitão voltar para o navio, ele pergunta: você quer embarcar comigo no navio e ali prestar alguns serviços que te dará condições até mesmo de ganhar parte do seu serviço, que vai ajudar no teu sustento? O garoto falou: estou pronto. Comandante, vamos embora? Ele: estou pronto.
Aí levou para o navio tudo que chamava o garoto, ele: estou pronto. Vai lá agora no porão limpar o porão, estou pronto. Chegou a ponto de que o codinome dele, o apelido dele, para nós seria o nome de guerra dele, ficou: estou pronto. Chamava o garoto, ele: estou pronto. O relato diz que esse menino, mesmo tendo sido abandonado pelos seus pais, a sua mãe, semelhante a Eunice, não é? E também, no caso, a avó Lloyd, aí que vão instruir Timóteo nos caminhos do Senhor, a mãe dele havia instruído ele nos caminhos do Senhor. Esse menino, além de trabalhar, ele começa a testemunhar de Cristo, chegando a ganhar almas para Jesus dentro desse navio. Primeiro, pela maneira como ele se prontificou a trabalhar, a ajudar as pessoas, e até o capitão se converteu. Que coisa fantástica essa história, porque ela vai relatar alguma coisa que nós podemos entender. Esse menino estava praticamente perdido pela sua presteza. Quando foi solicitado, ele foi assim usado para falar de Cristo, testemunhar da sua fé. O nome do garoto é: estou pronto. A pergunta é: você está pronto para clamar somente aquele que pode te socorrer? Os marinheiros clamaram a vários deuses e nenhum deles responderam. Nós vimos lá no Salmo 115, porque tinha boca e não falava, tinha ouvido e não ouvia, tinha olhos e não enxergava. Mas você está pronto para nessa hora abrir mão de todos os outros conceitos que você tem arraigado na sua vida? Eu me lembro que estava em Nova Iguaçu, abordamos um taxista entregando um folheto falando de Jesus. Ele mete a mão no bolso, assim, várias notas, né? Porque como taxista precisava delas para dar troco. Ele fala: o meu Deus está aqui, rapaz. Falei: o nome desse Deus é Mamon, né, cara? É a riqueza. Mas esse Deus perece, é passageiro. Mas aí está pronto a abrir mão de todas as outras coisas para entregar ao Senhor a nossa vida e o nosso coração. Nós vamos orar nesse instante, e eu não sei se há entre nós alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se há entre nós alguém que está adiando, protelando a sua decisão, ou até mesmo a decisão de passar pelas águas batismais. Nós vamos estar orando nesta noite. Feche os seus olhos, por favor, e abaixe a sua cabeça. Antes de orarmos, eu quero perguntar a alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao único Deus que é a solução para todos os nossos problemas. Alguém, se há, levante a sua mão, por favor. Eu quero orar com você nesta noite. Eu espero em Deus que você esteja pronto. Esse é o maior desafio que nós temos. O diabo traz à nossa memória tantas coisas que nós vamos ter que abrir mão. Aceitar a Cristo é uma decisão corajosa. Corajosa porque você vai ter que negar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas na certeza que ao término dessa via crucis, você será contemplado com aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E esse Deus, na verdade, como socorreu aqueles marinheiros, mesmo clamando outros deuses, e o fizeram porque não conhecia o Deus verdadeiro, Ele nesta noite encontra-se aqui em nós, entre nós, batendo a porta dos corações, para que Ele possa ter livre acesso. Eu tenho dito que Deus não mete o pé na porta, Deus não arromba a porta, Deus bate querendo que o homem diga: entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faça morada eterna. Nós vamos orar nesse instante. Se houver alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor, retornar para os seus caminhos, até mesmo preparar-se para passar pelas águas batismais, que esteja mantendo contato conosco ao sair, ou com qualquer um outro membro da igreja, para que possamos assim colocar diante de Deus a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos nesse momento pelo privilégio que temos
de, ó Deus, poder clamar ao Deus que ouve, que vê, que fala, que não desiste de nos amar e que nesta noite está aqui neste lugar, recebendo a glória, louvor e honra que só a Ele é devido. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, de maneira que as adversidades não nos afastem de Ti, como ocorreu com Jonas, que fugiu da presença do Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti. Mais perto de Ti nós queremos estar, ó Deus, porque o Senhor é o nosso abrigo seguro. O Senhor é o porto seguro aonde nós desejamos, ó Deus, estar atracados, juntos, na certeza, ó Pai, que contigo, mesmo que haja, ó Deus, tempestade, mar revolto, o nosso barco não irá afundar, porque o Senhor está no comando, o Senhor está no controle, o Senhor é o capitão que está à frente, ó Deus, conduzindo esta embarcação. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que cada um de nós estejamos atentos, ó Deus, à tua voz. Ao invés de fugirmos para o porão, possamos buscar, ó Deus, os mais altos lugares no que tange, ó Deus, a buscar a tua presença que vem do alto, que são, ó Deus, as bênçãos que o Senhor já tem preparado para o teu povo, para a tua igreja, dentre elas a maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, nós não sabemos se aqueles marinheiros depois se renderam também ao Senhor, o clamando. Há alguns comentaristas que falam dessa possibilidade, mas, ó Deus, quanto a isso nós não temos uma resposta precisa. Mas eu creio, ó Deus, que assim como o Senhor deu oportunidade àqueles marinheiros que não conheciam o Deus Todo-Poderoso, o Senhor está dando nesta hora aqueles que estão aqui presencialmente, assim como aqueles também que assistem, quer seja em tempo real ou assistirão posteriormente a mensagem do Senhor. Que haja vidas se rendendo, se curvando, reconhecendo que somente o Senhor tem a resposta, a esperança e a solução para aqueles que estão aflitos, desesperançosos, ó Deus, e também desesperados como estavam aqueles marinheiros. Seja conosco, ó Deus, levando para os nossos lares, sob os teus cuidados, sobre, ó Deus, a tua proteção e a tua segurança. Nos dê uma semana extremamente abençoada, livra-nos de todo mal e derrame as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.